semana a gente tem aqui o prazer de ter com a gente o professor Lesandro. O professor Lesandro, ele é atualmente o coordenador de pesquisa do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Ele também trabalha nos cursos da Praça da Liberdade, na engenharia de software, atuando da mesma forma como coordenador de pesquisa. Ele também leciona no curso de Sistemas de Informação. Ele é professor das disciplinas de Introdução à Pesquisa, Interação Humano-Computador, Trabalho de Conclusão de Curso, Sistemas Operacionais, Qualidade de Software e mais algumas. O professor Lesandro, ele é ex-aluno da PUC-Minas e depois que ele se formou na PUC-Minas, ele foi fazer o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Campina Grande. E eu tenho certeza que ao longo aí da palestra dele, ele vai nos contar parte aí dessa trajetória dele, né? A pesquisa que a gente faz hoje, com certeza a gente traz vários amadurecimentos e experiências anteriores, né? Então eu tenho certeza que ele vai ter oportunidade aí de linkar com essa história dele enquanto pesquisador, né? Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o professor Lesandro. Os convidados podem ficar à vontade, se quiserem fazer perguntas, eu vou acompanhando aqui pelo chat. E aí, ao final dessa apresentação, o professor Lesandro vai responder as perguntas também, tá bom? Então, bem-vindos, muito obrigada, professor Lesandro, por nos agraciar hoje com a sua palestra. Obrigado, Guta. Bom, queria agradecer a todos que estão presentes. Dessa trajetória que Guta comentou, algo que eu acho que é muito importante para esta palestra, o contexto dessa palestra, o tema desta palestra, é o fato de que ao longo dessa minha trajetória, no início do meu doutorado, lá por volta de 2012, eu comecei a ter contato com esse tema de ciência cidadã. E desde que eu tive contato com esse tema no início do doutorado, eu tenho me engajado na comunidade nacional e internacional, inicialmente na comunidade internacional, porque não havia nenhuma iniciativa no Brasil, e mais recentemente na comunidade brasileira e na comunidade ibero-americana. Então, o tópico de ciência cidadã é um tópico que eu já estou envolvido com ele há quase uma década, né, tentando falar sobre ele, investigar sobre ele. E ciência cidadã, não apenas a gente tenta praticar ciência cidadã, mas na minha posição de alguém da área da computação, eu me coloquei na posição de estudar ciência cidadã. Então, a gente conhece de dados, a gente conhece algoritmos, a gente conhece sistemas, e eu poderia usar esse conhecimento para estudar como que as pessoas estão praticando ciência cidadã. Então, essa conversa é uma conversa que toca em diversos problemas, né? Porque falar de uma coisa nova é falar que essa coisa nova vem solucionar problemas. Então, vou falar de duas coisas. Vou falar do design participativo, vou falar da ciência cidadã, ou a ciência participativa. E para falar dessas coisas, a gente precisa falar muito de alguns problemas. E eu acho que já vai ser um ganho muito grande para a gente, se a gente conseguir, ao término desta palestra, você esteja pensando uma série de coisas que você não estava pensando antes de começar. Eu acho que são coisas importantes, e a partir do momento que todo mundo começa a pensar sobre elas e a falar sobre elas, a gente começa a resolver o problema. Tá? Então, vou compartilhar com vocês a minha apresentação, né? Então, o tópico é a ciência cidadã, a ciência participativa e cidadã, na perspectiva da tecnologia. Então, a gente vai abordar a ciência cidadã e vamos abordar a ciência participativa, e isso em um olhar de tecnologia. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que a gente pensa quando a gente fala de ciência? O que é ciência para nós, né? Geralmente, as pessoas, no imaginário popular, as pessoas pensam ciência como algo associado a um grande feito, né? uma grande descoberta. Então, falar de ciência é falar de que uma grande descoberta foi feita, ou que a partir de uma grande descoberta, uma grande tecnologia foi criada. Mas convém a gente perguntar o que exatamente é essa ciência, o que exatamente é essa tecnologia? E qual a importância da ciência e da tecnologia? Nos dias atuais, qual a importância da ciência e da tecnologia?
E, além disso, quem participa do processo de produção de um conhecimento científico e quem participa do processo de criação de uma tecnologia? A resposta para essas perguntas permite que a gente consiga entender uma série de coisas que acontecem no seio social da nossa sociedade atual. Conhecer e entender a partir de resultados, né? Então, uma coisa importante da ciência é que, por meio dela, a gente começa a compreender a natureza, compreender os fenômenos da natureza a partir de resultados. E é algo que tem um método, que segue o método. A gente consegue repetir, a gente consegue fazer outra vez e chegar no mesmo resultado. A gente consegue reproduzir. Outras pessoas podem, empregando o mesmo método e usando os mesmos elementos, reproduzir aquilo e chegar no mesmo resultado. Ainda também tem a replicabilidade. Outras pessoas podem replicar esse estudo em outros contextos e fazer novas descobertas. Quem, quando criança, não fez aquele clássico estudo de plantar o feijão no algodão molhado para ver o grão de feijão germinar, né? Eu gosto muito de falar, eu sempre falo desse experimento, porque ele remete a algo que a maior parte das pessoas tiveram quando criança. Quando eu fiz isso, eu fiquei muito empolgado, né? E depois eu fui entender que o processo era entender como é que o feijão germinava. E a partir daí entenderia-se como poderia se cultivar feijão e assim por diante. Então, isso é parte da ciência. Eu estava, na verdade, reproduzindo ou refazendo um estudo que outras pessoas tinham feito em diversos lugares do mundo, que possivelmente, naquele mesmo momento, várias outras crianças estavam fazendo. Então, a ciência envolve questão, envolve levantar hipóteses, envolve fazer experimentos, envolve análises, para que se tenha resultados, e a partir desses resultados se possa tirar conclusões. Então, é algo baseado em evidências, resultados. E ao longo da história, grandes descobertas foram sendo feitas. A ciência, o método científico foi sendo refinado, né? Grandes teorias surgiram que permitiram a gente entender melhor nós, enquanto seres humanos, como que chegamos a ser os seres humanos que somos. Ao longo da história, a evolução e a origem das espécies. A gente vai para além, a gente pode falar da teoria da relatividade de Einstein. São grandes marcos da ciência que permitiram que a humanidade compreendesse a natureza e como ela se insere nessa natureza e como que a gente pode, a partir desse conhecimento, criar tecnologias que melhoram nossas vidas. E isso também é verdade quando a gente fala da área de tecnologia. Se a gente pensar os computadores que hoje estão tão presentes na nossa vida, desde o smartphone que a gente usa, o próprio computador de mesa, hoje em dia um relógio é um computador, né? Tudo isso volta a uma história, naturalmente. Muitas pessoas participaram, contribuindo um pouquinho, cada uma colocando um tijolinho esse grande muro que é a ciência, né? Que é o conhecimento científico. Então, cada um vai lá contribui com uma pecinha para preencher esse quebra-cabeça. Alguém que colocou uma pecinha muito importante, no meio científico, inclusive, o Alan Turing, que fez várias contribuições com o modelo computacional que a gente usa atualmente, né? E muitos, não só com o modelo computacional, com a chamada máquina de Turing, mas também com questões interessantes, né? Então, nesse artigo, em 1950, na época do início do doutorado, eu li esse artigo e fiquei muito impressionado com ele, porque era muito bacana. Ele levanta a questão, que é machine thinking, que é uma máquina, pode uma máquina pensar? Uma máquina capaz de pensar? Isso em 1950. A partir dessa questão e desse artigo, as pessoas começaram a pensar em inteligência artificial e evoluiu ao ponto de ter as abordagens modernas, né, as abordagens atuais de inteligência artificial. A contribuição científica durante esse processo é marcante, e é a contribuição científica que vai, aos poucos, virando tecnologia, e as pessoas vão, aos poucos, se apropriando, e isso chega a estar presente na vida da maior parte das pessoas que vivem aí atualmente no planeta. Então, a gente pode falar da internet das coisas, que hoje em dia, não só meu laptop está ligado à internet, mas meu smartphone também, e meu relógio também, e minha geladeira também, e meu micro-ondas também. Então, tem diversas coisas ligadas à rede, e isso permite que a gente faça várias coisas. Permite que a gente consiga extrair diversos benefícios desse tipo de ambiente. E a inteligência artificial nesse contexto, né? Então, a gente consegue monitorar dados do ambiente, dados das pessoas, processar esses dados, realizar inferências e prover isso como utilidade para as pessoas, para que as pessoas possam usar disso para melhorar a vida delas. Então, falar de ciência e falar de tecnologia. Os sistemas atuais, né, eles são muito complexos. Eles envolvem dados,
Dados são coletados, processados, filtrados, inferências são feitas sobre esses dados. Hardware, os mais diversos, eu posso falar de um eu posso falar de um Arduino, eu posso falar de um smartphone, eu posso falar de um supercomputador, posso falar de um cluster. Então, são os diversos tipos de sistemas computacionais. Software, que permite tirar uso desse poder computacional. As pessoas, né, que estão dentro desse sistema, realizando tarefas, tirando benefício deles também. E os processos, procedimentos que as pessoas seguem. Tudo isso é para dizer que o ambiente atual é um ambiente que envolve vários componentes e impõe uma complexidade muito grande. E nesse contexto, então, a ciência que a gente quer discutir aqui, que a gente quer falar sobre ela, a gente quer falar de ciência de forma geral, mas em particular a gente quer falar da ciência aplicada, que é aquele conhecimento que pode ser explorado e aplicado no dia a dia das pessoas. A gente quer falar da tecnologia de forma geral, mas a gente quer falar em particular da tecnologia da informação e comunicação, que é aquela que envolve os sistemas computacionais que coletam, processam, filtram e fazem inferências sobre dados e que permitem que as pessoas se comuniquem. Falar de tecnologia é falar de artefatos produzidos a partir do conhecimento. Por isso, pensar em Alan Turing foi tão importante, porque o conhecimento produzido por ele e por diversas pessoas que seguiram a ele permitiram a gente ter as modernas, né, tecnologias de informação e da comunicação. Mas a pergunta que mais me incomoda recentemente, né, que eu acho que incomoda muita gente, é uma pergunta muito séria, né, a sociedade compreende a ciência, essa evolução que a ciência teve, e tudo que as descobertas científicas, a sociedade compreende isso. A sociedade compreende a tecnologia, as pessoas compreendem os softwares que elas usam. Mais do que isso, a sociedade se apropria dos resultados, e se apropriar dos resultados é conseguir entender quando empregá-lo para obter o melhor resultado, melhoria na qualidade de vida delas, por exemplo. Então, essas perguntas remetem para, ok, nós desenvolvemos tecnologias e nós evoluímos de ciência, mas o quanto que as pessoas estão próximas disso? O quanto as pessoas conhecem disso? A divulgação científica tenta levar o conhecimento científico até as pessoas. Então, hoje em dia, tem várias estratégias modernas de divulgação científica. A gente pode fazer, por exemplo, um canal no YouTube, divulgar, explicar para as pessoas o que é a teoria da relatividade de Einstein. A gente pode fazer um canal no YouTube tentando explicar para as pessoas coisas de software, coisas de inteligência artificial. A gente pode publicar notícias dizendo, por exemplo, que o Nobel de Química de 2019, que uma equipe, né, um trio, ganhou o Nobel de Química de 2019 pela contribuição científica que permite, que é usada em baterias de celulares e carros elétricos. Tudo isso é divulgar a ciência. Então, isso é uma parte importante. E uma outra parte importante, que é bem conhecida, nossa, principalmente a gente que está no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, é a formação. Então, durante o ensino fundamental e médio, a gente ensina muito para as pessoas sobre ciência, as pessoas estudam muito sobre ciência. Depois tem uma graduação, no qual as pessoas vão para uma área da ciência ou uma área da tecnologia, querem se tornar cientistas, podem talvez ir para o mestrado, para o doutorado, ou ir direto da graduação para o doutorado. Isso envolve leitura de artigos, envolve leitura de livros científicos, durante toda a vida acadêmica, envolve o contato com livros didáticos. E a gente tem, então, também, né, a especialização, em que as pessoas podem aprofundar em um conceito específico, aprofundar em um tópico específico dela, e o estágio pós-doutoral, que é a pessoa tentando ampliar o conhecimento dela, tendo concluído o doutorado. Então, tudo isso é a formação. Naturalmente, a divulgação científica e a formação contribuem muito para que as pessoas compreendam a ciência. Mas o problema maior, né, que a gente precisa falar sobre ele, é que a ciência é praticada e compreendida por pouquíssimas pessoas. Se a gente for pensar o Brasil, a gente já tem uma parcela muito pequena da população que tem acesso ao ensino universitário. Isso é o caso do Brasil. Então, boa parte das pessoas não conseguem obter o conhecimento científico no nível da graduação. Muitas pessoas nem sequer chegam a concluir o ensino médio. Então, o que eu estou dizendo com isso é que uma parcela importante da sociedade não conhece a ciência nesse nível.
A divulgação científica, embora importante, muitas vezes ela se mostra insuficiente ou inefetiva para poder levar as pessoas as informações de como a ciência afeta a vida delas, ou no mínimo para fazer com que as pessoas possam fazer uso do conhecimento científico para melhorar a vida delas. Se a gente for falar da tecnologia, as tecnologias são feitas e compreendidas por pouquíssimas pessoas. Quantas pessoas sabem programar um computador? Quantas pessoas compreendem um programa de computador quando olham para ele? As tecnologias, nesse caso, a tecnologia da informação e comunicação, ela é dominada por pouquíssimas pessoas. Provavelmente uma quantidade ainda menor de pessoas que dominam a ciência, porque muitas pessoas concluem uma graduação em outras áreas, mas não necessariamente na área de tecnologia. E no lado da tecnologia, ainda tem uma outra questão, que é a ênfase dos benefícios da tecnologia, e tão pouco conhecimento sobre os riscos dela. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, quando a gente faz uma tecnologia, a gente mostra para as pessoas, olha que tecnologia bacana, essa tecnologia permite resolver esse e esse problema, e vai ser muito bacana para você. E aí as pessoas, vai ficar muito claro para as pessoas o benefício. Mas, muitas vezes, não fica tão claro para as pessoas os riscos, né? O que de problema pode ter. E a pessoa vai perceber esse problema no primeiro contato que ela tem com ele. Muitas vezes, o primeiro contato é danoso o suficiente. Então, o que eu estou querendo resumir aqui, nesse slide, é que há um distanciamento da sociedade da ciência e da tecnologia. A sociedade, de forma geral, não compreende a ciência e a sociedade, de forma geral, não compreende a tecnologia. Existe uma elitização, ou seja, poucas pessoas detêm o conhecimento científico, pouquíssimas, e poucas pessoas detêm o conhecimento tecnológico. Uma elite mesmo. E as consequências disso para a sociedade como um todo, é muito severa. Os problemas que surgem na sociedade, em razão do fato das pessoas não conhecerem a ciência e não conhecerem a tecnologia, são diversos. E esse slide, talvez, você esteja entendendo, mas talvez não concordando, mas daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre cada um desses tópicos e entender, a partir de exemplos, por que isso está acontecendo ou que, de fato, isso está acontecendo. Exemplo, né? Fake news tiveram influência na vacinação contra a febre amarela no Brasil, diz o chefe da OMS. Essa é uma notícia de 2018. O que essa notícia de 2018 está dizendo para a gente? Ela está dizendo que as pessoas não se vacinaram contra uma doença grave, uma febre amarela, porque elas acreditaram em notícias falsas, em notícias que não são baseadas em evidências, enquanto uma vacina é baseada em evidência. Então, as pessoas escolheram uma mentira, algo que não é verdade, em comparação a algo, ou em detrimento de algo que tem evidências. Essa outra notícia é ainda muito mais grave. Né? O que ela diz? Brasileiros são os que menos confiam em ciência, indica estudo do Centro Americano. Essa é uma notícia do dia 30 de setembro de 2020. Essa notícia é de 7 dias atrás. E essa não é esse centro de pesquisa não é qualquer centro de pesquisa, é o Pew Research, que é um dos principais centros de pesquisa do mundo, com pesquisa com pessoas, né, para entender o que as pessoas pensam, a opinião delas. No Brasil, de acordo com essa pesquisa, 36% dos brasileiros dizem confiar pouco ou nada nos pesquisadores. Dizem ter pouca ou nenhuma confiança nos pesquisadores científicos. A gente está falando de 36%, a gente está falando de mais de um terço da população brasileira. E as pessoas, isso explica, então, porque as pessoas preferem não tomar vacina e acreditar numa notícia falsa. Isso deixa claro que existe, sim, um distanciamento das pessoas da ciência. Isso tem vários problemas. Né? Quando as pessoas se distanciam da ciência, quando está tendo uma tempestade lá fora, pessoal, quando as pessoas se distanciam da ciência, acaba que elas fazem coisas e não acham que aquilo é responsabilidade delas. Né? O consumo excessivo de plástico, por exemplo, que aos poucos vão sendo consumidos pelos animais e vários animais morrem em razão do consumo de plástico. Os oceanos estão repletos de plástico. O efeito da indústria, a poluição sobre o ecossistema, as queimadas, o efeito delas sobre o ecossistema, o aquecimento global. Se a pessoa está distante da ciência, se a pessoa não compreende a ciência, ela olha para todas essas coisas e fala, isso não é uma coisa com a qual eu devo me preocupar, isso não é um problema, não é um problema meu. Eu nem acho que isso aí seja efeito de algo que eu faça. Esse é um ponto importante. Muitas vezes elas não acham, não conseguem ver
que isso aí também é resultado de alguma ação dela, enquanto ser humano. O cenário atual, ele é de que as pessoas estão preferindo opiniões que são simples e que são confortáveis, ou seja, é algo que a pessoa não precisa pensar muito e que é confortável no sentido de que bate com o modelo mental dela. É algo que ela imagina que é daquela forma mesmo. Então, elas preferem coisas que são simples, que não precisa pensar muito, é algo que é a forma de ver o mundo dela. Em vez, ou em detrimento de evidências, resultados que podem ser reproduzidos, que podem ser replicados, que podem ser repetidos, mas que são complexos. Evidências que são complexas, que são muitas vezes desconfortáveis. Desconfortáveis por quê? Porque aquela evidência talvez esteja dizendo que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo algo errado. Então é desconfortável, né, para a gente pensar isso. Mas as pessoas estão preferindo aquilo. Né? No caso da tecnologia, a gente também tem problemas. Né? Aqui tem duas notícias. A primeira envolve dados. Né? Então, é uma notícia que diz, uma notícia de 2019, dizendo que Google lista prostituta entre os principais significados para professora e verbete alterado após repercussão. Isso significa o seguinte, que essa tecnologia, ela se baseia em dados, e ela extraiu esse dado de uma outra fonte. No entanto, o efeito disso, para muitas pessoas, pode ser bem desagradável. E, inclusive, um regionalismo que não foi considerado. Né? Assumiu-se isso como sendo verdade para o Brasil inteiro, enquanto, na verdade, não. Para muita região do Brasil, essa relação entre a palavra professora e a palavra prostituta nunca existiu. Mas o sistema acaba ampliando e amplificando isso. E ele passa a mostrar isso para todo mundo como sendo uma coisa verdadeira. Isso pode gerar, no mínimo, insatisfação para muitas pessoas. Mas esse é um caso baseado em dados. Né? Agora, um outro caso, uma notícia recente, né? No máximo há 2 semanas, eu não recordo exatamente quando ocorreu. Mas o que a notícia diz? Após acusações de racismo, o Twitter muda o sistema de recorte de imagens. O que estava acontecendo no Twitter era o quê? Se alguém publicasse uma fotografia e nessa fotografia tivesse uma pessoa negra e uma pessoa branca, ao pegar e fazer um destaque em uma parte ou outra da fotografia, o algoritmo do Twitter fazia o destaque da pessoa branca. Então, ele sempre priorizava mostrar a pessoa branca em detrimento da pessoa negra. Então, isso é uma coisa muito séria. Muito séria por quê? Porque é um algoritmo racista por design. Eu fui projetado para ser racista. Eu fui projetado para dar uma imagem que tem pessoas brancas e pessoas negras, priorizar as pessoas brancas, porque provavelmente eles imaginam que para os usuários do Twitter, para alguns usuários do Twitter, a visão de uma pessoa branca vai ser mais agradável do que de uma pessoa negra. E o Twitter, naturalmente, uma vez que detectou o problema, mudou e reconheceu que, de fato, havia um problema ali. Mas por que isso acontece? É o mesmo problema que eu acabei de falar do distanciamento. As pessoas participam um pouco disso. E não é só ter diversidade nos designs, não. Não é só que o algoritmo, que a equipe que constrói o algoritmo seja uma equipe diversa, mas é que as pessoas precisam participar. As pessoas, atualmente, elas usam as tecnologias afetam drasticamente a vida delas, mas muitas vezes elas não participam no processo de criação dessa tecnologia. Provavelmente alguém que participasse da criação do algoritmo e que tivesse essa sensibilidade, se fosse uma equipe, um participante, um conjunto de participantes que envolvesse diversidade, ficaria sensível para esse ponto e talvez evitasse que esse problema ocorresse. Aqui outros cenários também delicados, bastante delicados. Esse aqui foi uma notícia de 2019, na verdade uma divulgação feita em 2019, sobre o loop do YouTube. Esse loop ele existe em alguma medida atualmente. O loop do YouTube, o que ele faz? Ele ainda fazia com muita intensidade e hoje ainda faz em alguma medida, que é privilegiar de mostrar para você, né? Priorizar, mostrar para você um conteúdo que você tem demonstrado interesse nele. Então, a que se refere isso? O que está acontecendo se você está pesquisando sobre jogos, e pesquisa mais sobre jogos e mais sobre jogos, você vai alimentar cada vez mais esse seu vício em jogos. Porque cada vez mais você vai ver vídeos sobre jogos. Então, você vai alimentando o seu vício. E com o tempo você está imerso naquilo e acha que, na verdade, aquilo é todo mundo. Quando, na verdade, é só você.
Ainda tem outros casos, se a gente for ver inteligência artificial, a gente faz algoritmos que aprendem o comportamento das pessoas. Então, algoritmos que aprendem a ser racista. Não é que ele foi construído para ser racista, como o caso que a gente discutiu no Twitter, mas algoritmo que aprende a ser racista. Ele aprendeu com os usuários a serem racistas, ou a serem misóginos, ou a serem nazistas. Né? Então, a tecnologia que está sendo criada, ela tem alguns problemas, e talvez muitos desses problemas estão associados ao fato de que as pessoas não participam disso. E, na verdade, elas acabam experimentando efeitos negativos de algo que elas não tiveram como prevenir ou evitar que aquilo acontecesse. E, no caso da tecnologia, você tem dois lados. A gente tem dois lados. Tem a utilidade da tecnologia, né? O benefício dela, e eu não discuto, né? Não discuto que a tecnologia tem muitos benefícios, eu gosto muito de tecnologia, eu faço tecnologias, mas eu também sei, enquanto alguém que faz tecnologias, que a tecnologia também tem diversos riscos. Ela pode colocar a pessoa diante de vários riscos. E eu tenho consciência disso. Eu sei tanto os benefícios e os riscos. Talvez a preocupação, em muitos casos, é que talvez a maior parte das pessoas que não têm conhecimento acerca do desenvolvimento da tecnologia, como muitos de nós têm, percebe a utilidade, mas não percebe o risco. E nesse caso, acaba que ela nem é capaz de detectar que um algoritmo está sendo racista, talvez. Ou que um algoritmo está aprendendo a ser racista. Ou que ela está dentro de um loop criado por um algoritmo. Então, talvez as pessoas não consigam compreender isso por causa desse distanciamento delas da tecnologia. Então, diante disso, dessa discussão sobre a distância e a elitização da ciência e da tecnologia, o que a gente observa é que na sociedade contemporânea a gente tem vários problemas. A pseudociência, as pessoas tomam como resultado científico algo que não é científico, apresentam como resultado científico algo que não pode ser nem mesmo verificado. A negação da ciência, a gente acabou de ver várias pessoas, mais de 1/3 da população brasileira não acredita nos cientistas. Notícias falsas, as pessoas priorizam notícias falsas em vez de um resultado de uma evidência científica. Teorias da conspiração, obscurantismo, manipulação social. São problemas gravíssimos, não são novos. A maior parte das coisas que eu estou falando com vocês já tem sido discutido academicamente, falando em livros, desde a década de 70. O livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan, toca em vários desses problemas. E o ponto-chave é que não é sustentável uma sociedade que se constrói sobre esses pilares. Uma sociedade que nega a ciência, uma sociedade que se baseia em notícias falsas, em manipulação social, em pseudociência, não é uma sociedade sustentável. Então, se a gente quer uma sociedade sustentável economicamente, socialmente, a gente precisa, ambientalmente, de respeito ao meio ambiente, a gente precisa de resolver esses problemas, né? Mudar esses pilares. E é nesse contexto que começa a surgir, já nos anos 90, na década de 90, né, que a solução para isso passa por participação da sociedade. Então, a sociedade precisa participar. É preciso maior participação da sociedade no desenvolvimento da ciência e no desenvolvimento de tecnologias. A sociedade precisa participar nessas duas coisas que são fundamentais. Então, se a sociedade ela se baseia tanto na ciência e na tecnologia, ela precisa participar da produção disso. As pessoas até têm demonstrado muito interesse em participar. Esse documentário recente da BBC, How They Made Us Doubt Everything. Na verdade, o que esse documentário mostra, né, é o quanto que começou-se ao longo das décadas. Isso não é um processo de 10, 15, 20 anos. É de muito mais longo do que isso. Por meio de opiniões, tentar se rebater evidências. E isso fez com que o debate científico fosse meio que contaminado, ou fosse meio que comprometido. Por quê? Porque você sempre tinha alguém com uma opinião com o mesmo peso que alguém que tinha uma evidência. E a opinião contava tanto quanto a evidência. E ao longo do tempo, tendo diversos interesses em jogo, a ciência foi tida como algo muito importante, porque bastava uma opinião diferente para pesar aquilo. Apesar disso, a sociedade tem mostrado muita força. A marcha pela ciência que acontece no mundo inteiro mostra uma força gigantesca. No ano passado, 15 de maio, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma grande marcha pela ciência. As pessoas percebem ainda, em alguma medida, a importância aí da ciência. O mesmo acontece na área de tecnologia. Quem viu o dilema das redes, eu acho que o grande
grande benefício do dilema das redes é ele existir. Né? É as pessoas se dispuserem a falar sobre aquilo. É alguém se dispor a fazer um documentário abordando tópicos tão delicados e expor isso para o mundo inteiro. Eu acho que isso é algo importante, que mostra, na verdade, o quanto algumas redes sociais manipulam e viciam as pessoas. Mas já ter um documentário como esse já é algo bacana, significa que já é um movimento da sociedade. Leis, no caso do Brasil, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, também, são também reações, aí, nesse caso, reações legislativas, para tentar, se não for incluir as pessoas no processo de construção de tecnologias ou desenvolvimento da ciência, mas sim de impor limites aos riscos. Né? É isso que a LGPD e que, de certa forma, o Marco Civil faz, impor limite aos riscos. Mas ainda não é as pessoas participarem efetivamente. A discussão da participação passa pela ciência participativa e pela ciência cidadã. O que, embora pareça uma discussão nova, não é nova. Né? A primeira discussão forte na comunidade científica sobre ciência cidadã foi nesse livro de Alan Irving, em 1915, 1995. Está completando esse ano 25 anos de publicação desse livro. É um dos livros mais importantes da área de ciência cidadã. E naquela época, o que Alan Irving fez foi algo parecido com o que eu tentei fazer nessa palestra, que é mostrar o quanto as pessoas estão distantes da ciência e o quanto isso traz diversos problemas, o quanto isso leva a gente para uma sociedade que não é a sociedade que a gente quer. Né? E o que a ciência cidadã proposta por ele tenta nos dizer, o que ela tenta, para onde ela tenta nos encaminhar? Para uma ciência que seja de todos, ou seja, todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento científico, que seja feita por todos e que tenha participação de todos, ou seja, que seja feita com todos. Então, na ciência cidadã, os membros da sociedade, eles são cidadãos cientistas. E eles atuam em pesquisa científica junto com cientistas profissionais. Significa que numa pesquisa científica, a gente pode pensar na pesquisa aplicada, sempre tem alguma pessoa da sociedade que tem algum interesse naquela pesquisa, que acha que aquilo vai ter importância para a comunidade dela, ou que quer participar daquele projeto, que quer aprender sobre aquilo. Né? Então, a pesquisa tem ênfase em problemas com os quais as pessoas se importam. Isso é outro ponto importante. E nos quais as pessoas querem participar, elas querem se envolver com aquilo. Então, essa é a proposta da ciência cidadã e da ciência participativa. Então, ela busca isso. Ela busca ter uma ciência com ampla participação popular. Um movimento parecido existe há muito tempo também na parte de criação de tecnologias, né, que é o design participativo. O design participativo, ele pensa a criação de tecnologias por meio de uma abordagem democrática, no qual as pessoas têm voz, né, e não só que elas são consultadas ou que elas são questionadas, não. Elas têm capacidade de decisão, elas podem dizer que tal coisa talvez não seja adequada. A proposta do design participativo é projetar com as pessoas. Então, o projeto é feito com elas, não é um projeto feito para elas. É diferente você fazer um sistema para alguém e você fazer um sistema com alguém. Quando você faz para ela, você tenta atender aquilo que você acha que são as necessidades dela. Quando você faz com ela, não, ela faz com você, ela é coautora, ela participa daquilo. Então, ela também te ajuda a criar, ela te ajuda a decidir. Ela te ajuda a decidir, por exemplo, que, olha, tal algoritmo que faz esse recorte da imagem não é um algoritmo adequado, porque ele está usando critérios que podem ser critérios racistas. Ou esse algoritmo, esse sistema, ele não pode ser tão aberto a aprender, porque dependendo dos dados de entradas que as pessoas fornecerem para ele pode aprender coisas que são negativas para a sociedade. E isso, no sistema como uma rede social, pode ter um efeito muito danoso. Né? Então, o que o design participativo propõe? Dar voz às pessoas durante o processo de concepção, criação e avaliação de tecnologia. As pessoas têm que participar. Olha, são sistemas feitos para o mundo inteiro usar. As pessoas do mundo inteiro. E as pessoas não participam disso. São sistemas que muitas vezes a pessoa usa durante todo o dia. E muitas vezes exposta a loops, exposta a uma bolha que ela não conhece. Então, as pessoas teriam que participar mais disso. E, ao participar, elas compreenderiam, e isso reduziria muito o risco, e elas saberiam quais comportamentos podem acontecer naquele sistema. Então, a participação do usuário no design participativo envolve isso ao longo de todo o tempo. Ele participa durante todo o processo de design e desenvolvimento.
E isso ajudaria a resolver muitos problemas. Então, são dois movimentos paralelos, é algo muito interessante, são dois movimentos paralelos que surgiram no final do século passado e que buscam o mesmo fim, que é as pessoas participarem. As pessoas participarem da ciência, que é a ciência participativa, ou a ciência cidadã, e as pessoas participarem do design, que é o design participativo. Então, sempre buscando maior participação. E a maior parte dos problemas que eu pontuei no início dessa palestra é porque eles ocorrem porque as pessoas não estão participando, nem na ciência e nem no design. Algumas abordagens que têm surgido ao longo do mundo, o Foldit é um sistema bem interessante no qual as pessoas podem contribuir, elas podem participar, e na medida que elas participam, elas fazem síntese de proteína. É um jogo sério, um jogo com propósito. É um jogo tridimensional que a pessoa vai montando os elementos do jogo, e ao montar esses elementos, elas vão, aos poucos, fazendo síntese de proteína, e assim, descobrindo curas para a doença. E a partir do momento que a pessoa participa disso, ela começa a aprender mais sobre a ciência. Ela começa a aprender mais sobre proteínas. Elas percebem o benefício daquilo que elas estão fazendo. The Milky Way Project é um projeto, trabalhei um pouco com ele em 2012, né? Ele é hospedado na plataforma da Universidade de Oxford, que é a plataforma Zooniverse. E esse projeto, as pessoas tinham a oportunidade de ver imagens da Via Láctea e detectar padrões que apareciam na Via Láctea. E aí, com esses dados, com esses padrões que as pessoas detectavam, que são padrões que uma máquina, um computador de silício, não é capaz de detectar, a gente não tem algoritmos para detectar tais padrões, mas as pessoas, com a capacidade visual, a inspeção visual delas, conseguem detectar. Então, as pessoas ajudavam os cientistas detectando esses padrões, e os cientistas explicavam para as pessoas como que a pesquisa era feita, e como aqueles dados seriam usados para fazer descobertas científicas. Então, as pessoas aprendiam, e os cientistas também aprendiam, porque poderiam fazer a pesquisa a partir do resultado. Eu quero. Também tem iniciativas aqui da NASA. A NASA tem vários projetos de ciência cidadã, no qual ela tenta investigar tanto questões associadas aos planetas, né, galáxias, também questões associadas ao próprio planeta Terra, que é questões de temperatura, questão de umidade. Uma outra iniciativa muito forte no mundo, do iNaturalist. O iNaturalist ele permite, é um aplicativo que permite que pessoas tiram fotos das suas regiões e assim ele vejam fotos tiradas por outras pessoas e cria uma grande base de dados que permite que cientistas entendam como que determinadas plantas, determinados animais aparecem em determinadas regiões do mundo. As pessoas aprendem bastante com isso, porque elas recebem feedback dos cientistas sobre que planta é aquela, onde que ela geralmente ocorre, por que aquela planta está acontecendo naquela região, e os cientistas começam a coletar dados que permitem fazer estudos científicos. Então, esses são alguns exemplos de projetos de ciência cidadã. E a ciência cidadã está evoluindo em todo o mundo. Já tem muitas iniciativas na União Europeia, que é onde começou a se expandir mais, tem muitas iniciativas nos Estados Unidos e muitas iniciativas na Austrália. São as 3 regiões, digamos assim, do mundo onde ciência cidadã está mais evoluída. Na nossa região, a gente fez um estudo na Rede Ibero-Americana de Ciência Participativa, uma rede que já foi constituída no ano passado e que está ganhando um pouco mais de solidez este ano. Nós participamos de um esforço com essa rede, no qual nós tentamos catalogar os projetos de ciência cidadã na região ibero-americana. O resultado disso foi apresentado pela equipe na Conferência de Ciência Cidadã Europeia, que aconteceu no final de setembro deste ano, no mês passado. E lá nós mostramos que existem iniciativas na região ibero-americana, mas são poucas iniciativas. No Brasil, nós identificamos 177 iniciativas de ciência cidadã. A maior parte dessas iniciativas nem se identificam como ciência cidadã. E não tem todos os elementos de ciência cidadã, tem um início de participação. Mas muitas vezes, por exemplo, a pessoa participa, ela nem recebe um retorno daquela participação. Ou seja, ela não recebe informação sobre como aquilo foi útil para a descoberta científica, ou como aquilo permitiu melhorar a vida da comunidade dela. Então, existem iniciativas no Brasil? Sim. Existem iniciativas na região ibero-americana? Existem iniciativas, mas ainda são iniciativas bem preliminares, bem iniciais. Então, a ciência cidadã no Brasil, né? A gente tem ainda poucos projetos e pouca produção com identidade de ciência participativa e cidadã. Talvez, se você nunca ouviu falar nesse termo,
isso explica um pouco, porque a gente tem poucas iniciativas, né? O ideal é que todo mundo soubesse, todo mundo do país soubesse o que é ciência participativa, o que é ciência cidadã, e que já tivesse participado pelo menos uma vez, né? Projetos que reproduzem a dinâmica dos países desenvolvidos. Então, a maior parte dos projetos que a gente tem no Brasil são projetos que são meio que foram importados do exterior, tá? Já iniciativas que existiam em outro país e que foram trazidas para o Brasil. Mas acredita-se que no Brasil a gente tem questões econômicas, ambientais, sociais bem distintas, e isso levaria a projetos que são bem diferentes. Então, a gente precisa buscar ainda quais são os nossos problemas que a gente pode resolver por meio de ciência cidadã, e assim trazer benefícios para a nossa comunidade. Pouco conhecimento por parte da sociedade, então há um pequeno conhecimento aí por parte da sociedade sobre o que é ciência cidadã, como que ela pode participar com a ciência. Uma grande oportunidade para a sustentabilidade. Então, se a gente conseguir desenvolver a ciência cidadã no Brasil, a gente vai conseguir, talvez, alcançar aí o que a gente está buscando, que é a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. E por que as pessoas participam? Ou por que as pessoas poderiam, talvez, gostar de participar? Primeiro, porque muitas pessoas desejam contribuir. Muitas pessoas desejam se voluntariar em favor de uma causa, de algo que elas acreditam, que elas consideram importante. O sentimento de que participar é algo importante, de que deve se envolver, porque os problemas são graves. O interesse particular no tópico, muitas vezes a pesquisa tem a ver com algo de mineração, por exemplo. Só um exemplo. Se tem a ver com algo de mineração, aquela comunidade que é afetada pela mineração teria total interesse de participar, de se envolver naquela pesquisa. Por quê? Porque é algo que afeta diretamente. Muitas vezes é a questão sobre a qualidade da água em uma determinada região do estado. A população está muito interessada em saber se a água é boa, se a água não é boa, qual a qualidade dela, e ela estaria muito disposta a coletar a amostra das águas, se envolver com cientistas, desde que o diálogo nesse processo fosse, de fato, um diálogo inclusivo. Desejo de aprender algo novo, as pessoas, ao participarem da ciência, elas aprendem sobre o tópico da ciência. Desejo de descobrir algo novo, quem participa de ciência cidadã tem, talvez, a possibilidade de ser a pessoa que vai descobrir um novo fenômeno, uma nova galáxia, um novo padrão de plantas, que uma planta passou a aparecer numa região onde não aparecia. Interesse em socializar com pessoas de igual interesse. Ou seja, estar com pessoas que pensam ou que se preocupam com os mesmos problemas. Então, tudo isso são razões para as pessoas participarem. Geralmente, as pessoas apontam essas razões. Quem participa, isso aqui é resultado de um estudo qualitativo, no qual as pessoas que participavam apontavam esses itens como sendo a razão para participar. Então, concluindo, caminhando para a conclusão, a gente tem possibilidades, várias possibilidades, mas a gente não tem um modelo. A extensão universitária, o fato da gente, na universidade, conseguir estender para a sociedade e interagir com a sociedade, é um espaço para design participativo, é um espaço para ciência cidadã. Então, essa é uma porta que a gente pode explorar mais, talvez, para poder ampliar a ciência cidadã. Prática de ciência cidadã no ensino fundamental e médio, isso é algo muito feito na Europa. Na Europa, o aluno que está estudando ciências, ele pode, com parte desse estudo, já fazer algumas investigações, coletar algum dado. Então, vamos fazer um estudo de campo coletando dados sobre as plantas que a gente consegue ver, ou sobre os animais que a gente consegue ver nessa discussão que a gente vai fazer em determinado lugar. Isso aí já é uma contribuição para a ciência cidadã também, porque esses dados são dados reais, né? Conhecimento de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Então, são comunidades que detêm conhecimento histórico importante, têm a forma de fazer as coisas diferente, importante, que tem uma importância muito grande para a ciência cidadã. A própria forma como essas comunidades se organizam, talvez ofereçam insights, ideias de como ciência cidadã pode ocorrer. Interação com comunidades observadoras da natureza, pessoas que observam aves, pessoas que observam plantas, também são importantes, podem ajudar a alavancar a ciência cidadã. Muito da ciência cidadã ocorre por pessoas que observam aves, ornitólogos, pessoas que ficam observando ocorrência de aves, o padrão das aves, o padrão migratório delas. Elas fazem isso por hobby, porque elas gostam. E ao fazerem isso por hobby, esses dados são dados que são usados em estudos científicos. E as pessoas aprendem sobre as aves ao participarem disso. E tem um outro conceito que a gente praticamente não tem no Brasil, mas que é muito disseminado na União Europeia, que é o conceito de Science Shops. Então, Science Shops, ou oficina de ciência, que não é uma tradução boa, mas é a tradução melhor que a gente tem,
que são oficinas de ciências, no qual a sociedade, membros da comunidade, podem ir até as universidades, aos institutos de pesquisa e apresentar problemas. E falar, olha, a minha comunidade tem esse problema, e esse é um problema que teria que ter feito, fazer um estudo para tentar resolver, para tentar descobrir o que está acontecendo, para tentar descobrir que problema é esse. Né? E aí, os cientistas podem se engajar. Isso é o que eles chamam de science shops. E é muito bacana, porque a demanda, o problema, né, a questão de pesquisa parte das pessoas. E ao se obter uma resposta, as pessoas são diretamente beneficiadas por aquilo. Quais são as mensagens para vocês levarem para casa, né? Para que a gente possa pensar sobre elas, não é só levar para casa e deixar ela guardada, mas que a gente possa pensar sobre elas e falar com as pessoas, né? A sociedade precisa conhecer e participar da ciência, da tecnologia, que a afeta e da qual ela se torna tão dependente. As pessoas são muito dependentes dos resultados das descobertas científicas. As pessoas são muito dependentes das tecnologias. Mas elas não compreendem. Então, elas precisam conhecer e participar mais. E encontrar formas de fazer isso é um exercício importante na nossa sociedade, né? Criar tecnologias sociais é intervir na sociedade. Toda vez que eu faço uma tecnologia que vai ser usada por várias pessoas, eu estou intervindo na sociedade. Então, eu estou expondo essa sociedade a algum risco. Isso precisa ser, antes da tecnologia ser colocada em uso, isso precisa ser identificado, informado e mitigado. As pessoas têm que participar desse processo. Desde quando a tecnologia é concebida, que é o design participativo. E a ciência precisa ser cidadã. Ou seja, a ciência precisa envolver as pessoas. A ciência precisa resolver problemas com os quais as pessoas se importam. E os cidadãos precisam ser cientistas. Né? Eles mostram, e a gente vê que eles querem ser cientistas. Todo mundo gostava dos experimentos de ciências lá, quando era criança, quando era adolescente, que ficava investigando, plantando feijão no algodão. Então, as pessoas gostam disso, elas querem participar. Né? Então, elas precisam agora manter isso, né? Não perder isso ao longo do tempo, não se distanciar desse desejo de querer participar da ciência, desse desejo de gostar da ciência. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né? Eu vou abrir para perguntas, que o possivelmente vai nos ajudar nisso, mas essas são questões para a gente pensar. Né? A ciência cidadã e o design participativo são possibilidades para tentar lidar com esse problema muito grave na nossa sociedade atualmente, que é o distanciamento das pessoas da ciência e da tecnologia. Ok? Desculpa, gente. Obrigada, Alessandro. Foi excelente te ouvir, saber um pouco mais sobre tudo que tem sido feito em termos de ciência cidadã, entender melhor o nosso papel enquanto cidadão nessa ciência que a gente produz, né? Tentar tornar essa ciência mais popularizada, digamos assim, menos elitizada, né? Então, acho que todos nós temos aí a contribuir, né? Temos o nosso papel aí nesse tema. Queria ver se alguém tem alguma pergunta no chat, ou se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, também pode. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou começar com as minhas. A primeira pergunta que eu tenho, Lisandro, é como que você vê a junção de duas áreas, então, de pesquisa que você trabalha, né? Como que o IHC, né, a interação humano-computador, pode contribuir aí com a ciência cidadã? Eu te faço essa pergunta porque durante a sua palestra eu me lembrei de uma vez que eu assisti a professora Clarice, da PUC do Rio, falando, fazendo uma análise sobre as interações com a urna eletrônica brasileira, né, nas eleições, e como que a usabilidade, ou como que a interação com a urna eletrônica levava a resultados diferentes nas eleições. Por exemplo, um aumento no número de votos em branco, ou de voto nulo, ou você não ter a possibilidade de votar em branco ou nulo numa determinada eleição, pela forma como a urna eletrônica era elaborada, né? Então, como que você vê essa conexão da área de IHC com a área da ciência cidadã, ou desse design participativo, para ter soluções que são mais claras para os cidadãos? Obrigado, Guta. Essa é uma excelente pergunta, eu gosto muito dela. Por quê? Porque ela permite contar mais um exemplo, né? Ela permite falar de mais um exemplo interessante no contexto de ciência cidadã. Tem um estudo, por exemplo, feito no Brasil com pessoas no Pantanal, com índios no Pantanal. O que esse estudo fazia?
Ele queria que os índios, que as pessoas que viviam ali, ajudassem a detectar pequenos animaizinhos, pequenos animais que apareciam na região. E aí o que elas fizeram? Eles deram um smartphone para as pessoas. Então aqui está aqui o smartphone, sempre que você vê o animalzinho, esse animalzinho aqui, a pessoa tira foto. As pessoas não sabem falar português, elas não sabem ler, né? Então essa interface não poderia ter texto. E aí qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos criar desenhos. Vamos fazer um desenho de um caranguejo. Vamos fazer um desenho de uma abelha. Vamos fazer um desenho de uma formiga. Para que quando você... Aí fala com ele, ó, quando você vê um animalzinho parecido com este, você tira a foto, você clica aqui para mostrar que animalzinho apareceu. E aí o que aconteceu? As pessoas não reportaram nada. Por que elas reportaram nada? Porque aquela imagem, aquela abstração, aquele desenho, para elas não significava absolutamente nada. Aí o que elas queriam? Elas queriam uma foto. Coloca então uma foto da formiga, coloca uma foto do caranguejo, que aí eu vou ver que de fato aquilo ali se parece com a foto e eu vou conseguir fazer. Isso é muito IHC, ou seja, como que eu faço sistema para as pessoas participarem e pessoas, por exemplo, que não sabem ler, né? Pessoas que não conhecem determinados signos, pessoas que não têm fluência com a tecnologia. Então, esse é um caso muito comum e muito bacana de IHC, porque quando eu começo a tentar chegar a todo mundo, eu preciso ter tecnologias que de fato sejam acessíveis para todo mundo. Então, as pessoas consigam pegar e conseguir fazer aquilo que elas fazem, aquilo que elas precisam fazer, o que elas querem fazer, que elas querem fazer. Nós temos alguns comentários aqui no chat. O Lucas está falando que a ciência deveria ser um hábito para a vida de todos, né? E tem um outro comentário acima que foi de uma notícia também, né? E que tinha um comentário na notícia em que a pessoa fala: eu não tenho provas, mas eu tenho convicção, né? Aquela história de não acreditar na evidência, mas ser convicto de que algo está acontecendo. Como que você sugere, né, para ambos os casos, o que pode ser feito para a gente tanto trazer a pesquisa para a vida de todos e para a gente evitar reforçar esses padrões de que a gente acredita sem prova ou de que a gente não... como que a ciência cidadã pode contribuir para a gente ter mais ciência na vida e acreditar mais nas provas, né, nas evidências? Bom, esse é um processo bastante complexo, né? E não é nem um pouco simples, porque, inclusive, o pessoal nos Estados Unidos e na Europa está tentando avançar com isso, tentando avançar com a ciência cidadã e encontra ainda barreiras. Fazer com que as pessoas se envolvam com a ciência, eu acho que é um elemento fundamental. O elemento fundamental é que aquilo que está sendo estudado tem a ver com a vida delas. Então, a partir do momento que o cientista... Isso é uma coisa muito difícil, isso é quebrar uma resistência muito grande, que é a resistência de eu falar que o que eu devo pesquisar não é aquilo que eu acho importante, mas é aquilo que a sociedade acha importante. E aí, quando eu aceito que isso é uma verdade, que o que eu devo estudar é aquilo que é relevante para a sociedade, eu me aproximo dessa sociedade e tento ajudá-la, tento resolver o problema junto com ela, tento fazer o estudo junto com ela. E nessa primeira interação, ela vai aprender um pouquinho sobre ciência, ela vai aprender um pouquinho sobre como é que cientistas trabalham, como é que eles buscam respostas. Talvez essa primeira interação já ajude a quebrar um pouco da resistência delas com ciência e elas começam a acreditar mais no cientista. Mas será necessário muitas outras interações para que elas assimilem, elas tenham esse pensamento científico. Talvez uma área em que isso tenha desenvolvido muito no Brasil é a área dos chamados agricultores e experimentadores. São agricultores que experimentam com determinados grãos de feijão, grãos de milho, e elas vão experimentando nas suas fazendas e contam como que aquilo, se deu certo, se não deu certo, se chegou a germinar ou não chegou a germinar. E elas começam a aprender muito, elas sabem muito sobre experimentação. Ah, não deu certo dessa vez, mas foi porque não choveu. Vou tentar da outra vez, porque vai chover, e aí talvez dê certo. E elas começam a aprender sobre a ciência. Mas esse não é um processo simples, né? Esse é um processo que requer, primeiro, essa aproximação, e é uma aproximação honesta, uma aproximação de que, olha, eu estou me dispondo a ajudar, não é resolver o problema da sociedade, mas ajudar junto com a sociedade a resolver esse problema. E isso pode, ao longo do tempo, nos levar ao cenário em que as pessoas compreendam um pouco mais sobre a ciência. Mas essa é uma primeira forma de envolvimento. O Gilson traz mais uma pergunta, que é como que a gente pode apresentar, então, a ciência cidadã para as crianças, para evitar que eles se tornem, então, adultos que se apegam às opiniões ao invés das evidências, né?
Acho isso excelente, na verdade. Esse ponto das crianças, eu acho que é fundamental. Por quê? Como que eu acho que pode acontecer? Eu acho que, primeiro, as crianças podem plantar feijão, é muito bacana. Mas depois, elas não podem se distanciar. Porque, na prática, eu não sei como foi a história de vocês. Eu estou começando a estudar a história dos meus alunos, os memoriais, os alunos escrevem memoriais para mim sobre como é que é a história científica deles. Mas o que eu tenho observado é que as pessoas têm esse primeiro contato enquanto são crianças. Lá no início do ensino infantil e um pouco dos primeiros anos do ensino fundamental. Mas depois, elas se distanciam completamente. Poucos experimentos são feitos na quarta, quinta, sexta, sétima série. As pessoas, então, as crianças tiveram esse primeiro contato, depois se distanciaram. O que eu acho, naquela linha, né, de ter o ensino associado à ciência cidadã, é que, por exemplo, a cada ano a pessoa desenvolvesse um projeto de ciência cidadã e pudesse contribuir. E aí a criança manteria esse vínculo dela, desde quando era criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai conhecendo projetos associados à realidade dela, à comunidade dela, depois projetos do nível mais estadual, e assim aos poucos ela vai continuando a se envolver. E isso seria talvez uma abordagem bem interessante, que é, vamos começar a implantar o uso de projetos ou a interação com projetos nas práticas científicas associadas a disciplinas do ensino fundamental e médio. E assim você vai manter esse contato da criança. Joia. O Henrique está com a mão levantada. Então, Henrique, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Obrigado. Eu queria saber do Lesandro, nessa questão da convicção, né, que a gente tem que atacar em detrimento do avanço da ciência, se isso se estende também para o lado religioso, né, quando a ciência ela chega nessas fronteiras de atacar uma convicção religiosa da pessoa, e a gente, como cientista, até onde a gente pode se sentir confortável, né, em atacar essas convicções e se é uma preocupação não só da ciência cidadã, mas como a ciência em si, né, romper esse estigma de que a religião deve influenciar ou ter uma influência sobre a ciência. Bom, Henrique, essa é uma pergunta bem interessante. Como é que a gente trata isso, no caso, no contexto da ciência cidadã? Bom, a primeira coisa que a gente deve admitir, enquanto cientista, a gente precisa admitir isso, é que nós não sabemos tudo e que os nossos métodos não nos permitem saber tudo. Esse é um ponto. Existem muitas coisas que vão além daquilo que a gente consegue identificar com o estado atual da ciência. Então, tem mais coisas que a gente não consegue responder, que a gente não consegue explicar, do que coisas que a gente consegue responder e explicar. Nessa linha, a ciência cidadã, ela se coloca na posição, inclusive, de muita humildade, que eu gosto muito, que é o seguinte, ela fala, olha, eu tenho que interagir com os índios. O cientista precisa conversar com os índios. Por quê? Porque os índios podem não fazer nenhuma experimentação, mas eles têm explicações interessantes. Eles têm resposta para as coisas. E essa resposta é baseada no conhecimento que foi acumulando ao longo de séculos. Então, eles não experimentaram, eles não sabem falar o experimento, você não consegue reproduzir, mas aquilo é um conhecimento. E é um conhecimento que talvez, com um pouco de contato com eles, a gente possa conseguir, em algum momento, modelá-lo ou investigá-lo e depois, quem sabe, demonstrá-lo empiricamente. Tá? Agora, no caso da religião, é a mesma abordagem. Eu acho que é importante a gente ter a humildade de reconhecer, enquanto cientistas, de que tem muitas coisas que a gente não consegue responder. E que as pessoas elas precisam de respostas. Elas precisam de várias respostas para as várias questões da vida delas. Né? O campo em que a ciência atua é aquele campo em que ela busca encontrar evidências. Mas isso não necessariamente significa conflito com a visão religiosa que a pessoa tem. Não necessariamente. Inclusive, eu acho que existe uma busca por conciliação entre essas duas coisas. Aquilo que a gente consegue explicar empiricamente, a gente discute empiricamente e analisa empiricamente. Aquilo que a gente não consegue explicar empiricamente é muito bom, inclusive, que a pessoa tenha respostas para aquilo. Né? Então, ela consegue buscar respostas que satisfaçam ali e que ela consiga conviver a partir daquela resposta. Joia. A gente tem 2 comentários aqui dos professores, né? O Flávio, que já esteve ocupando o lugar que você ocupa hoje, Lesandro, de coordenador de pesquisa do ICEI, né?
ele fala que o distanciamento entre os cientistas e a sociedade acaba abrindo espaço para os negacionistas e para as pseudociências, né? Tem muito disso mesmo, a gente está em, às vezes, posições muito distantes, né, para isso tudo. A professora Simone também tem uma pergunta, pode falar, Simone. Lisandro, né, o Guta, primeiro eu gostaria, em nome do Instituto, né, o Lúcio me pediu aqui encarecidamente para dar os parabéns aí para o Lisandro, agradecer pela palestra dele, pedir desculpas por ele não poder participar hoje, mas querendo aí reforçar a importância do Lisandro no nosso Instituto, né, ele é coordenador de pesquisa, né, do nosso Instituto de Ciências, Artes e Informática, fazendo aí um trabalho excelente e nos inspirando aí na pesquisa, tá, Lisandro? Então, entregando aí o recado do professor Lúcio para você, né? E eu gostaria de perguntar, eu fico pensando assim, como é que essa relação pesquisa e o pesquisador, né? E os pesquisados, a gente também, muitas pessoas já participam de pesquisa, mas como pesquisados, né? E, na verdade, eles já trazem muitos dados para a gente, muitas vezes eles não se percebem como pessoas importantes nesse processo de pesquisa. Como pesquisadores podem trazer, sensibilizar essas pessoas, né, e passar a entender, mostrar para elas esse papel delas nesse processo, de o quão elas são importantes no projeto de pesquisa, o quanto elas estão sendo naquele momento, né, parte integrante e que, inclusive, podem participar como pesquisadores no processo. Como fazer essa relação, como melhorar essa relação? Muito obrigado, Simone, pela pergunta, pelos comentários. Essa é uma questão fundamental, eu acho. A gente precisa pensar, uma grande conversa que eu tive, inclusive, na comunidade brasileira de ciência cidadã, em uma reunião há algumas semanas, foi essa. Assim, para começar, eu acho que nas sociedades, na sociedade científica, a gente vai criar uma associação de ciência cidadã. Para começar, essa associação não pode ser constituída sem ter diversas pessoas que são cidadãos. O que é ciência cidadã sem as pessoas? Não pode ser uma associação científica como as que a gente conhece, em que só tem cientistas, né? Eu acho que as pessoas precisam se envolver e participar. Agora, esse ponto de as pessoas se perceberem, eu acho que também é um processo de construção, é um processo muito delicado. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem muito que aprender com o pessoal da extensão. E por isso que é muito bom ouvir Simone questionar sobre isso. Porque essa relação com as pessoas é uma relação que ela não é, em ciência cidadã, ela não é uma pesquisada, definitivamente não é. O objetivo não é pesquisar as pessoas em ciência cidadã, é fazer a pesquisa junto com elas. Inclusive, as sugestões, as questões, as hipóteses, os dados que elas trazem são considerados assim como os dados do cientista. A diferença talvez seja que o cientista só conhece um pouco mais do método e consiga ajudar a encaminhar, né, a busca pela solução. Uma coisa que tem sido feita, isso é uma resistência muito grande, não é fácil. A ciência cidadã não é um tema não polêmico, pessoal, é um tema muito polêmico, principalmente no meio científico, porque, por exemplo, eu faço uma pesquisa e essa pesquisa foi feita em conjunto com vários cidadãos cientistas. Mas qual nome estará no artigo? É o meu. Os cidadãos cientistas não estarão no artigo. Né? Então, ou seja, qual o reconhecimento que essa pessoa terá, digamos assim, reconhecimento formal? O primeiro ponto que eu acho é que a pessoa não está buscando reconhecimento formal. A pessoa que participa de ciência cidadã, ela quer participar, ela quer se envolver, ela quer aprender, ela gosta daquilo. Mas ela contribuiu com aquilo, né? Então ela talvez tenha dado o dado decisivo. Esse é um caso, por exemplo, que aconteceu no Brasil, um caso que aconteceu aqui, que é uma ave que não aparecia em determinada região, foi fotografada por uma pessoa. E essa pessoa fotografou a ave, falou, essa ave apareceu em tal região e postou em um sistema. E aí a pessoa, mas como é possível? Essa ave não é dessa região, essa ave nunca apareceu nessa região. Isso é uma descoberta científica nova. Ninguém nunca visitou essa ave nessa região. De quem é essa descoberta? Essa descoberta é do cidadão cientista, ele que visitou, ele que tirou aquela foto, e ele que reportou aquilo como sendo algo importante, né? É um processo que eu acho que tanto os cientistas precisam aprender um pouco mais. Eu não tenho respostas fortes para isso, respostas definitivas para isso. Eu também tenho muito que aprender, inclusive, interagindo com as pessoas sobre como que elas vão querer ser reconhecidas pela participação dela. E a participação dela não é que elas foram investigadas, elas foram estudadas. Elas não são, no nosso ensino cidadão, as pessoas não são sujeitos de estudo, elas não são objetos de estudo, elas são participantes. E ela pode dizer como que ela quer ser reconhecida. Aí eu quero ser reconhecida de tal forma, né?
A gente tem muita experiência nisso, talvez a gente tem que levar essa experiência pessoal de projetos open source, no qual tem tanta gente que contribui, como é que a contribuição das pessoas é contada, né? Então, acho que a gente pode pensar, olha, como que esse modelo de pessoas colaborando em todo mundo para chegar a algo pode ser também mapeado para a ciência, porque é isso que na prática acontece. São pessoas, milhares de pessoas. No caso do GalaxU, um projeto que eu analisei, eram mais de 100 mil pessoas analisando imagens de galáxias em todo o mundo. Então, ou seja, é um trabalho colaborativo. O resultado final daquilo é um resultado colaborativo, né? E o cientista... Exatamente. E o cientista precisa saber valorizar isso. Então, requer uma mudança de mentalidade. Eu acho que a gente vai ter um processo aí também para aprender e chegar a um modelo, né? Como fazer isso. Um modelo que tem, por exemplo, é o do Foldit, que fez um artigo listando todo mundo que participou. Então, todos são coautores. Mas será que a pessoa, de fato, queria o nome dela lá? Ou melhor, como a pessoa quer ser reconhecida? É colocando o nome ou é algum de outra forma? Então, eu acho que é uma busca. Joia. Para a gente encerrar, eu vou te contar umas perguntas do professor Laerte, né? Ele pergunta será que a gente tem que melhorar também a nossa comunicação científica para que as pessoas tenham acesso mais direto aos nossos resultados, né? E, conjunto com isso, ele pergunta se a popularização dos meios de comunicação menos restritos poderiam contribuir nesse problema. Então, as mídias mais amplas, né? Eu acho que pode contribuir, eu acho que as duas coisas são importantes, eu acho que a divulgação científica é fundamental, mas a divulgação científica, muitas vezes, ela é feita de forma estratificada, né? A divulgação focando em um público-alvo específico. Então, se as pessoas... E é importante pensar que na ciência cidadã busca-se resolver problemas que são relevantes para as pessoas. Então, não é só ficar informando as pessoas, não é a ciência para as pessoas, é a ciência com as pessoas, né? Isso é importante. Agora, a questão da concentração da mídia, eu acho que sim, que tem um papel importante, mas eu não sei se é um papel determinante. Por quê? Porque a ciência cidadã, ela também é uma busca em países em que essa concentração não é tão grande. Se a gente pensar o Reino Unido, por exemplo, tem um movimento muito forte pela ciência cidadã no Reino Unido. Talvez sejam lugares do mundo em que a ciência cidadã está mais desenvolvida. E também, no início, tem uma barreira, tem uma dificuldade, como que as pessoas vão se envolver, o quanto a gente pode se basear em dados produzidos pelas pessoas. Então, eu acho que sim, não haver uma concentração muito grande da mídia e praticar mais divulgação científica vai ajudar bastante, mas eu acho que não será suficiente, vai ser necessário todo um processo, igual a gente conversou aqui. Eu gosto muito das perguntas, porque as perguntas fazem pensar coisas, né? Então, no caso, desde a criança, quando ela gostava de ciência, ela continuar gostando de ciência e continuar fazendo pesquisa a cada ano, até se tornar um adulto que pesquisa faz parte da vida dela. Então, para ela não vai ser passar a participar de ciência cidadã, porque ela sempre participou, né, ao longo da vida toda. Outra coisa que me fez pensar aqui durante a palestra toda, né, é assim, como é que foi a minha vida. E, além dos experimentos, eu lembrei de um outro fato que me marcou bastante. Quando eu tinha 12 anos, a minha professora de ciências levou o professor Cartelli, né, que trabalha aí com a gente no museu e é um paleontologista de renome, né, para falar para a gente. E eu fiquei encantada com aquilo. Nunca na minha vida eu tinha tido contato antes com um cientista de verdade, digamos assim, né? E aquilo marcou demais para mim. Inclusive, a pergunta do Henrique sobre ciência e religião, ele falou muito sobre isso e me esclareceu tanto os dois conceitos e como que eles conviviam, né? Porque eu não queria abrir mão da minha crença religiosa e também não queria abrir mão desse caráter investigativo de cientista que eu tinha naquela idade, né? E a influência, né, que isso tem na vida da gente, assim, da gente conhecer um cientista, da gente entender o que é ciência desde muito cedo. Acho que isso também faz com que a gente tenha interesse por essa ciência de uma forma geral, né? Sim. É só um comentário. Isso é bem bacana, bem legal. Bom, gente, então vou agradecer muito ao professor Lisandro, né? Eu acho que o tema é realmente super motivante. A gente tem, assim, daria para ficar aqui a noite toda conversando sobre isso. As minhas conversas com o Lisandro, em geral, são assim, elas começam e elas vão longe, né, Lisandro? Porque sempre tem muitas questões, muitas dúvidas, muitas coisas que a gente quer discutir, né? E
eu vou agradecer a presença de todos, agradecer essa palestra tão bacana, né, a nossa conversa toda, e que a gente possa ter mais oportunidades de discutir ciência, né, de discutir pesquisa aqui no ICEI Talks. Então, que você volte trazendo outros resultados, outras questões de pesquisa para a gente poder conversar mais aqui no ICEI Talks. Então, muito obrigado pela participação, aos nossos convidados e ao professor Lesandro. Até a próxima, gente. Agradeço. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite.